tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e é um vídeo de leituras do mês de novembro e um pouquinho de dezembro, né? Porque, para variar, estou gravando esse vídeo um pouquinho tarde. Mas enfim, primeiramente eu gostaria de pedir uma ajuda pra vocês, tá? Quem entende de câmera ou de coisas assim, porque eu estou gravando do meu celular e eu estou começando a ficar com muita raiva porque eu comprei essa câmera aqui, tá, gente? Essa câmera é uma Sony Cybershot 20.1 megapixels, tá? E eu tenho 100% de intenção de usar ela para gravar os meus vídeos, mas toda vez que eu comparo a imagem dela com a imagem do meu celular, a imagem do meu celular é melhor. Então, para não me sentir tão otário assim, de ter gastado muito dinheiro nessa câmera, eu gostaria que alguém me ajudasse a melhorar a qualidade dessa câmera, ou enfim, o que eu posso fazer para melhorar, porque realmente estou começando a ficar um pouquinho desesperada, tá? Mas é isso, esse é meu pedido de ajuda, por favor me ajudem. Eu já comprei uma ring light, inclusive estou usando ela agora. Dá pra ver pelo meu óculos? Ó, dá pra ver pelo meu óculos, ó. Cadê? Ó. Mas nem assim a imagem ficou melhor do que a do celular. E como eu prefiro gravar uma coisa de qualidade pra vocês, estou gravando com o meu celular, mesmo falando que isso é bem frustrante. Mas enfim, tá, vamos lá. Então vamos começar as leituras de fato, tá? Bom, mês passado, na verdade mês passado não, no vídeo passado eu terminei o vídeo falando de A Ponte Entre Reinos, se eu não me engano, tá? Esse livro eu terminei no começo de novembro. E eu tô mostrando ele aqui porque meio que eu fiquei doida, tá? Esse aqui é o primeiro livro de uma série, eu gostei muito desse livro, dei 4.5 estrelas, achei muito bom, vai entrar na minha lista de favoritos. E por eu ter ficado tão empolgada com esse livro, e por se tratar de uma série, eu resolvi pegar os dois livros depois desse. O primeiro livro o primeiro livro que eu li, que no caso é o segundo livro dessa série, é o famigerado The Traitor Queen, tá? E eu gostei bastante, eu achei até um pouco melhor do que esse daqui, tá? Tá, vamos lá. Esse livro, ele é um livro muito interessante, por quê? Porque ele tem alguns elementos que normalmente eu não gosto. Por exemplo, é um livro em que eles vão viajar muito, é um livro em que vai ter muita cena de ação, e não é muito uma coisa que me prende, sabe? Mas nesse livro funcionou. Eu gostei bastante desse livro, eu acho que ele é tão bom, ou consegue ser até melhor do que o primeiro. Eu gosto muito da politicagem que ela traz pra essa história, eu gosto muito do desenvolvimento de personagem, eu gosto muito de tudo que ela fez aqui. Então segue sendo um livro excelente pra mim, tá? Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas e meia ou 5 estrelas, tá? Como eu falei, eu acho que eu achei ele até melhor do que o primeiro. Minha única ressalva é que esse livro ele não é necessariamente vendido como um livro violento, tá? E ele gente. Ele é um livro bastante violento. E é um livro que eu tenho tanto calafrio lendo essas cenas. Tipo assim, é bem surreal, assim. Eu ainda acho que a Layla, ela tá meio que ramborizada aí, né? No sentido de ela pode fazer tudo, ela faz tudo, etc, etc e tal. Isso me enche um pouquinho o saco, tá? Mas nesse livro eu percebi que eu realmente gosto dela como personagem, gosto dela como protagonista. E assim, essa série da Ponte Entre Reinos é uma série um pouco diferente por dois motivos, tá? Primeiro que esse primeiro e esse segundo livro vão contar a história do casal Aren e Layla. Então, assim, a história deles meio que finalizou nesse segundo volume, tá? Só que, nesse mundo, com personagens que a gente já conhece, a autora ainda vai lançar mais... Ela já lançou o terceiro volume dessa trilogia, que no caso vai focar em outros personagens, em outra história, em outros reinos. E ela ainda vai lançar o quarto volume dessa série, né? Então, o que aconteceu? Nesse livro daqui, The Traitor Queen, a gente tem esse arco finalizado, tá? Esse arco que envolve o país da Layla e o país do Aren. E esse casal, obviamente, ele tá finalizado. No volume seguinte, que no caso é The Inadequate Heir, a gente vai seguir a história do irmão da Layla, vai seguir a história dele em acontecimentos que a gente já viu nessa duologia original. E eu acredito que esse foi um dos meus problemas com essa história, tá? Por quê? Porque esse livro, ele tem 563 páginas, tá? Pra vocês terem noção, The Traitor Queen, que é o livro anterior, tem 400 páginas. Então são quase
200 páginas aí, tá? Não, a minha matemática não bate, mas você sabe, mas foi um pouquinho maior do que o anterior e do que o primeiro, né? E como a gente tá falando de fatos, de acontecimentos que eu já sabia, eu tive um problema muito grande com ele, tá? O livro inteiro, basicamente, são coisas que a gente já viu, são coisas que a gente sabe o desenrolar, são coisas que a gente já sabe. Então, assim, não tem aquele ponto em que a gente fica nervoso pra saber o que tá acontecendo, pra saber o que vai acontecer, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Esses fatos, eles são os mesmos, mas eles são meio que contados por uma perspectiva diferente. E isso é até interessante, mas eu não acho que é interessante o bastante para carregar um livro de mais de 500 páginas, tá? Eu também tive um problema muito grande com o ritmo da história. O ritmo da história foi muito inconstante e tal. Uma hora eu tava, ai, que massa! Outra hora eu tava tipo, nossa, que saco. Então a grande crítica que eu tenho com relação a esse livro é que ele é muito longo, tá? A partir desse livro, eu percebi que eu gostei muito da Layla, tá? Do livro anterior. Por quê? Porque eu achei a mocinha desse livro aqui simplesmente muito burra, tá? Eu acho que ela não cativa o leitor por ela ser inteligente, ela pode cativar por outras coisas, por outros motivos, como eu não odeio ela, nada do tipo, mas assim, quando você vem de uma personagem que ela é tão inteligente, que ela é tão focada, que ela é tão sagaz, você meio que se sente um pouco frustrada quando você tem uma personagem que, apesar de ser mais simpática, de ter mais graça pro leitor, ela comete burrada atrás de burrada, sabe? Esse foi um dos meus maiores problemas com esse livro. Eu achei o livro muito longo para a história que ele queria contar e eu achei que os personagens desse casal principal, ele não teve tanto meu amor como o Aren e a Layla tiveram, tá? Ah, e outra coisa é que esse livro aqui, ele vai acabar exatamente do mesmo jeito que A Ponte Entre Reinos acaba. Então, não deu, tá? Não deu. Gostei. Achei acima da média, continuo achando acima da média. Mas eu não sei se é porque também eu li um atrás do outro, então eu peguei realmente as tendências da autora, esse tipo de coisa. Mas esse daí eu achei o mais fraco de todos, tá? Eu acabei dando 3,5 estrelas. Outra coisa com relação a essa série é que eles são lançados primeiro como audiobooks, tá? Então, esse quarto volume, eu não sei quando ele vai ser lançado, mas eu sei que ele vai ser lançado primeiro como audiobook e só depois de um ano que ele vai ser lançado como livro físico, ou então e-book, que é como eu tô lendo, né? Então eu fiquei muito triste, gente. Eu fiquei muito triste. Mas enfim, é isso. Não vou abandonar a série, tá? É uma série que eu gostei bastante, é uma série que me impressionou bastante, é uma série que eu acho muito política, que eu acho muito interessante. E, enfim, é um mundo que eu já meio que, né, já tô investida nele, é um mundo que eu já me preocupo, é uma história que eu já quero saber o que tá acontecendo, então, apesar de ter sido o mais fraco dessa série em si, continua não sendo um livro ruim, tá? Eu acho que esse livro em si, ele deveria ter sido dividido em dois, tá? Porque, como eu falei, eu acho que ele é muito cansativo para o leitor, mas é isso. Vamos ver o que acontece, né? Além dele, tá? Como eu falei, os dois primeiros volumes dessa série são sobre o Aren e a Layla. Aí esse e o próximo livro vai ser sobre o Azarra e o irmão da Layla, que eu não lembro o nome. E o quinto e o sexto vão ser sobre a irmã do Aren. Então é uma série que ela vai expandindo nesse caso, né? Tipo, a gente não fica focando só na politicagem desses países, desses personagens. É como se a gente estivesse vendo um pouquinho de todos os países, de todos os reinados que tem nesse mundo. Então essa parte eu achei muito interessante, tá? O que eu li depois disso? Eu li Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, tá? Essa é a mesma autora de A Garota no Trem, a mesma autora de Em Águas Sombrias, tá? E eu gosto muito dela, tá? Eu acho que ela traz umas perspectivas muito interessantes para os livros dela, uma perspectiva muito feminista. Eu acho que os personagens dela, eles nunca são legais. Sim, se você vai pra um livro dela achando que vai ser sempre ação, vai ser sempre alguma coisa pá, não vai ser, tá, gente? É uma história que ela é muito parada. São os personagens que eles são muito melancólicos. Eles acabam até fazendo um pouquinho de mal para o leitor. Porque a gente vê uma faceta da humanidade que a gente meio que tende a ignorar, né? E basicamente é isso, tá? Pra quem não sabe, esse livro vai contar a história de... Esse é um livro que ele tem várias... Tem, se eu não me engano, 5 perspectivas diferentes, tá? E vai contar basicamente a investigação de um assassinato.
o personagem que ele morre aqui no começo do livro, ele foi assassinado no próprio barco dele. E a gente vai meio que pegar os pontos de vista de pessoas que cruzaram o caminho dele, da família dele, etc, etc e tal. Como eu falei, é um livro que ele é muito parado, é um livro em que os personagens eles são muito melancólicos, eu acho que eles trazem o que tem de pior na humanidade, tá? E esse é um tema que ela gosta de tratar, é um tema que ela, pra mim, eu acho que quando eu penso nela, eu penso justamente nisso, tá? Personagens que eu sei que eu não vou gostar, situações que eu sei que eu não vou concordar e nem nada do tipo, mas é um livro interessante, tá? Dito isso, esse aqui eu achei o mais fraco. Esse daqui eu achei o mais fraco de todos, tá? Eu me importo com livros lentos, mas eu me importo com a atmosfera e o meu envolvimento com os personagens. Então, pra mim, é mais de boa. Os livros dela são muito melancólicos, os personagens são pretos, de tão cinzas. Eu admito que nesse caso aqui eu não achei nenhum deles particularmente interessantes, mas me vi envolvida e até me importando. É interessante também ver como os personagens se veem, se descrevem e como os outros personagens os veem, tá? Isso acontece muito nesse livro aqui, que a gente tem um personagem que ele se descreve e, sei lá, na perspectiva seguinte a gente vê outro personagem descrevendo ele e faz a gente pensar na nossa vida, né? Como a gente se vê e, na verdade, como o outro percebe a gente. Sobre a investigação de assassinato aqui, isso era o que eu tava menos... Isso era 100% nem aí pra isso, tá? Até porque a gente não passa muito tempo com esse personagem que morreu, então eu tava 100% cagando pra ele. Tem outras questões que são mais interessantes nesse livro que ela aborda. E, enfim, eu achei que faltou um pouquinho da importância, sabe? Ao assassinato do Daniel, a investigação que tá acontecendo por causa do Daniel, a tudo isso. Por causa disso, eu dei só 3 estrelas e meia pra esse livro, como eu falei, é o mais fraco dela que eu acho. E, assim, não é ruim, tá? Mas tenha em mente que ele não é o seu thriller normal, tá? A gente vai ter personagens que eles são pretos de tão cinzas, a gente vai ter um ritmo muito lento e a gente vai ter uns personagens e uma leitura muito melancólica, muito mais sobre a atmosfera do que sobre a ação, sobre o assassinato em si. Então, assim, recomendo. Se você souber onde você tá se enfiando, recomendo sim, tá? Foi uma leitura bem interessante. Como eu falei, não foi a mais incrível, mas, enfim, foi boa. Ok. E vamos para a estrela desse vídeo, tá, gente? A estrela desse vídeo é o Lendários, da Tracy Deonn. Ela acabou de lançar a continuação dessa série, tá? Esse é o primeiro volume de uma série. A série é Ciclos de Arthur. Ciclo de Arthur. E esse livro, gente, uau! Uau! Assim, Uau! Tá, bom, eu peguei esse livro pra ler porque tá rolando uma hype lá fora, porque o segundo volume dessa série foi lançado lá. Inclusive, eu acho essa capa belíssima, mas eu acho a capa do segundo volume péssima, então eu já tô um pouquinho triste por causa disso, tá? Mas, enfim, pra quem não sabe, esse livro ele vai ser uma reinterpretação da lenda de Arthur, em que a Távola Redonda, ela ainda existe nos dias de hoje, e é como se fosse tratado como uma sociedade secreta, tá? Então essa personagem aqui, a Bree, ela tá com 16 anos, 16 ou 17, se eu não me engano, e ela é chamada para participar de um programa pré-universidade. Então ela vai basicamente estudar as matérias básicas para se preparar para a universidade, mesmo não sendo uma universitária ainda, tá? Sim. Vamos lá, ok. Enfim, eu marquei muito esse livro, tá, gente? Tudo que é laranja aqui foi com respeito à informação que a gente recebe. Então é um livro que ele é muito bem pesquisado, é um livro que ele é muito bem escrito. E é um livro que ele... Uau, eu não sei nem como falar desse livro, tá? É um livro que ele vai falar muito sobre o que é ser negro, tá? Principalmente o que é ser negro no sul dos Estados Unidos, porque, pra quem não sabe, o sul dos Estados Unidos teve uma guerra civil com o norte dos Estados Unidos, onde o norte queria libertar os escravos e o sul queria continuar com a escravidão. Então vai falar muito a respeito disso, sobre como você é ser uma pessoa negra em um estado, em uma região do país que queria que você não fosse liberto. Então, nessa universidade mesmo tem vários... Nessa universidade que ela estuda mesmo, tem vários monumentos em favor dos heróis civis do Sul, ou seja, pessoas que lutaram e morreram a favor de manter os negros presos. Tem várias referências com relação
a bandeira confederada, né, que é vista como um símbolo racista, vista não, que é um símbolo racista. Então é um livro que eu não imagino o que é você ser negro americano, você ser negro estadunidense lendo um livro desses, tá? Porque é o livro que eu, branca do Brasil, tava me arrepiando toda e pensando, puta que pariu, que inferno de vida. Né não, gente? Então, assim, é um livro que ele traz mais do que uma fantasia young adult promete, tá? É um livro que ele tem várias discussões sobre o luto também, sobre o luto, as várias manifestações do luto. E é um livro lindo, assim, sério, eu acho que isso daqui. Uau! Um livro que a personagem principal é uma personagem que a gente gosta dela, mas a gente percebe os defeitos dela. É um livro que ela é muito ativa em perceber e falar contra o racismo que ela sofre. É um livro que realmente faz a gente pensar como atitudes cotidianas que são violentas, são violências pequenas, né? São microviolências contra as pessoas negras. E como eu falei, é um livro que que não tenho nada a ver com isso, estava me sentindo arrepiada lendo, tá? Como eu falei, eu acho que isso daqui deveria ser um hino, deveria ser. Eu acho que isso daqui dá voz a muita gente, principalmente a uma sacada que a autora vai dar, assim, que eu mesma, cara, eu mesma que me acho super pra frente, super cabeça aberta, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Por quê, né? Por quê? Então é um livro que realmente acho que ele vai além, tá? É bonito, forte, reflexivo, bem desenhado, uma releitura que vai muito além do material original. Eu acho até um pouco difícil de engolir emocionalmente. Racismo, machismo e luto. Com certeza não é daqueles YAs facinhos. Por isso que mesmo tendo gostado muito desse livro, eu não me sinto preparada nem pronta pra pegar o segundo volume dessa série ainda, tá? Estou amando os pensamentos e posicionamentos dela como pessoa negra. É realmente surreal as microagressões diárias. Foram os meus pontos positivos, tá? Vou falar rapidinho do que eu não gostei ou do que eu faria diferente, tá? Eu acho que esse livro ele começa a ser muito repetitivo com relação aos monstros que eles vão enfrentar, tá? Eu acho que isso meio que afasta um pouquinho o leitor da história. Eu acho que ele deu uma Percy Jacksonzada nesse sentido, porque eu senti que tanto quebrava tanto quebrava o fluxo do que estava acontecendo, do que estava sendo liberto, quanto não servia de nada, assim, porque a gente sabe que ela vai sobreviver, entendeu? Então, eu acho que ele bebeu um pouquinho tanto de Percy Jackson quanto de Instrumentos Mortais, mesmo eu entendendo que não tem muito pra onde fugir quando você quer falar de demônios tentando sair do universo deles para vir pra cá, tá? Eu acho que, sinceramente, esse livro aqui, toda vez que eu lembrava que a Bri tinha 16, 17 anos, eu ficava triste, tá? Eu acho que não fez diferença nenhuma você pegar essa personagem aqui e você falar que ela tem 16 anos, tá? Eu, sinceramente, acho que deveriam ter envelhecido todos os personagens, pelo menos uns 2 ou 3 anos aqui. Senti que, quando eu não lembrava que eles eram tão novinhos, a história se tornava muito mais plausível, na minha opinião. E outra coisa é que eu achei esse livro um pouco previsível, tá? Principalmente com relação ao vilão. Eu. Basicamente é isso. Esses foram os meus 3 pontos que não me permitiram dar 5 estrelas pra esse livro, tá? Mas eu acho que ele vai muito além. Ele vai muito além do que ele propõe. E ele vai muito além do que a gente tá acostumado a ver aí. Como eu falei, é um livro extremamente forte, extremamente difícil de ler, principalmente se você está sofrendo algum tipo de luto, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa negra nos Estados Unidos. Eu acho que é um livro que ele traz mais do que ele propõe e eu acho que ele é importante e forte por causa disso, tá? Eu acho que, como eu falei, eu não leio mais essa série ou essa autora como só uma autora de fantasia young adult, porque ela realmente ela aborda temas difíceis e ela aborda eles com uma maestria que eu raramente vejo, tá? Então, eu não queria, tipo assim, é difícil eu falar tudo isso e falar que não vou dar 5 estrelas pra esse livro, tá? Mas enfim, no Scooby eu dei 5 estrelas pra esse livro porque eu acho que ele merece uma ajudinha aí nas estrelas. Mas como eu falei, essas coisas elas ficaram me incomodando o livro inteiro, tá? Tanto essa quantidade exorbitante de monstros pra lutar,
quanto à idade dos personagens, quanto à previsibilidade, principalmente com relação ao vilão desse livro. Mas fica aqui a minha recomendação, tá? Foi um dos livros favoritos desse ano, foi uma imensa surpresa. Eu via todo mundo amando e falando super bem desse livro, mas eu realmente não estava preparada para o que eu encontrei aqui, tá, gente? Foi realmente surreal. Bom, esses foram os meus livros lidos, tá? Eu vou falar um pouquinho dos livros não lidos. E, enfim, desde o mês passado eu tô aqui na minha luta pra ler Ana Karenina, tá? O que aconteceu? Qual foi o meu grande erro? Eu dividi esse livro e, mais do que eu dividi esse livro, eu fiz as contas de quantas páginas eu teria que ler para eu terminar esse livro até o final do ano. E eu não sei se vocês me conhecem, mas deixa eu contar pra vocês que toda vez que eu tenho uma meta, eu cago pra essa meta. Eu não tô nem aí pra essa meta, entendeu? Foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu falei, não, se eu ler 60 páginas por dia, eu consigo terminar esse livro até o final do ano. Assim que eu botei na cabeça isso, eu não quis mais pegar esse livro pra ler. E basicamente foi isso que aconteceu, tá? Tanto que eu tô na página 169 agora. Acho que no mês passado eu tava na página 90 e poucos, então eu li 70 páginas. Então, continua sensacional, continua muito bom, mas assim, desde que eu botei na cabeça que eu queria terminar esse livro até o final do ano, eu simplesmente não tenho vontade de pegar nele. Então, é isso que aconteceu. Outro livro também que eu comecei a ler é o Sangue Vermelho Azul Real. Vermelho, branco e sangue azul. É isso? Vermelho, branco e sangue azul. Eu comecei a ler esse livro ontem. Eu estou na página 23, então eu não li nem 10% do livro ainda. Eles acabaram de se encontrar, mas eu não tô muito feliz não, tá? Eu não tô muito animada não. Achei o Alex um pé no saco, tô achando ele chatíssimo, mimadíssimo, péssimo. Mas como eu falei, eu não li nem 10% do livro, então talvez. E eu queria gostar muito desse livro porque eu adoro as cores dele, sabe? Eu acho que isso daqui, gente, isso aqui é uma coisa tão fofa, tão linda. Mas veremos. Caiu! Bom, é isso que temos para hoje. Eu ia falar para o mês de novembro, mas na verdade não. É isso que temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Se você tem dicas de como usar uma câmera para a imagem ficar boa, me mande aqui embaixo. Se você quer comentar qualquer coisa sobre esses livros que eu li, adoraria conversar sobre eles. E se você tem interesse em comprar qualquer um desses livros, eu vou deixar o meu link da Amazon aqui embaixo, tá? Por favor, você me ajuda muito usando o meu link. Eu te amo. E é isso, tchau!